Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a citação. Já falamos dos requisitos da petição inicial, noções gerais sobre a cognição, já falamos do julgamento liminar de improcedência, o recebimento da petição inicial, a emenda da petição inicial. Agora chegou o momento de tratar, portanto, do ato de integração do réu ao processo. O ato que traz o outro elemento, o outro sujeito dentre os elementos da demanda, o demandado. O ato que traz ele processo é a citação. Nós falaremos desse ato que nós escrevemos no livro Anotações de Processo Civil agora, nesse momento, tá certo? Bom, vamos ao trabalho. Tendo sido positiva a análise quanto aos requisitos formais da petição inicial e não sendo hipótese de se aplicar o julgamento liminar de improcedência, deverá o juízo determinar a citação do réu. A citação é o ato processual que dá ciência ao réu da demanda ajuizada em face dele e o integra à relação jurídica de direito processual, que até então era travada apenas entre o demandante e o Estado juiz. Para o CPC de 73, citação era o ato que chamava o réu ou o interessado a se defender no processo. A doutrina, no entanto, sempre afirmou ser a citação o ato que integra o réu à relação jurídica processual. O artigo 238 do Código de Processo Civil de 2015 é nessa linha, mas usa indevidamente o verbo convocar. A integração do réu à relação se dá automaticamente. E aí eu trago aos senhores algumas citações diretas. A primeira, a referência da obra do professor Nelson Neri, depois Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini, uma outra de Humberto Deodoro Júnior e, por fim, uma de Teresa Ruda Alvim Vamber em coautoria. Todas elas têm a referência completa aparecendo na tela aí para vocês e também na nota de rodapé correspondente no final da página. Então vamos lá. Primeira, Nelson Neri Júnior, aspas. Citação é a comunicação que se faz ao sujeito passivo da relação processual, réu ou interessado, de que em face dele foi ajuizada a demanda ou procedimento de jurisdição voluntária, a fim de que possa, querendo, vir se defender ou se manifestar. A próxima referência bibliográfica de Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini, aspas para eles. A relação jurídica processual começa a formar-se com o ato de propositura da demanda mediante distribuição ou despacho na petição inicial. Até esse momento, todavia, a relação jurídica processual tem configuração ainda linear, ligando apenas autor e juiz.
já produz alguns efeitos, é certo, mas ainda não se encontra completada pela ausência do réu, que ainda não teve ciência da demanda contra si proposta. Somente com a citação do réu é que a relação jurídica processual assume configuração triangular. Uma próxima referência bibliográfica que eu trago para os senhores, da obra do professor Humberto Teodoro Júnior, aspas para ele. Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Tão importante é a citação como elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer época, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório. E aí faz referência a dois dispositivos do Código de 73, artigo 475-L, inciso 1º, e 741, inciso 1º. Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada. Por fim, a obra da professora Teresa Ruda Alvim-Vamber em coautoria com outros autores. Aspas para eles. Trata-se de expressão no âmbito do novo CPC das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, preconizadas no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. A citação, por assim dizer, torna concreta, no âmbito do direito processual civil positivado, a cláusula do devido processo legal, segundo a qual é vedada a perda de bens sem a anterior atividade jurisdicional, com plena participação do réu em seu processamento. A citação válida é essencial para o desenvolvimento regular do processo, como se vê do artigo 239 do CPC. Há quem a considere pressuposto processual de validade, mas há casos em que o processo se desenvolve sem ela, como no indeferimento da petição inicial e no julgamento liminar de improcedência. Vamos agora a uma próxima referência bibliográfica por citação direta que fizemos, e aí na próxima página vai aparecer a referência completa para os senhores. Aspas. É do caput do artigo 239 do CPC que se colhe a mais explícita vinculação entre a citação ígida, isto é, corretamente realizada, e a validade do processamento de uma ação civil. A citação corretamente realizada traduz, em termos processuais, prestígio ao ditame constitucional do devido processo legal, legitimando a atividade jurisdicional e concedendo ao réu a oportunidade de participar de uma ação, no mais das vezes defendendo-se do que lhe é imputado pela contraparte. É a citação, por excelência, que consuma o respeito à garantia constitucional essencial de que ninguém será privado de seus bens sem a observância do devido processo legal. Essa referência da obra da professora Teresa Ruda Alvim-Vamber em coautoria. Temos uma próxima citação direta. Aspas. Muito embora, com o despacho da petição inicial, já exista relação angular entre autor e juiz, para que seja instaurada de forma completa a relação jurídica processual, é necessária a realização da citação. Portanto, a citação é pressuposto de existência da relação processual, assim considerada em sua totalidade: autor, réu, juiz. Sem a citação não existe processo. Em suma, pressuposto de existência da relação processual, citação. Havendo sido feita a citação, mesmo que invalidamente, o processo existe, mas estará viciado. Citação é pressuposto de existência do processo. Citação válida é pressuposto de validade do processo. Uma vez realizada, o sistema exige que a citação tenha sido feita validamente. Assim, a citação válida é pressuposto de validade da relação processual. Em suma, a realização da citação é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de regularidade da relação processual. Em suma, pressuposto de validade da relação processual, citação válida. Esta citação que acabamos de fazer vem da obra do professor Nelson Nery Júnior, referência bibliográfica completa
na tela para os senhores. A ausência de citação é considerado vício que atinge a existência do processo. Uma próxima citação válida, uma próxima citação direta, referência bibliográfica na tela para os senhores, a obra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber, em coautoria. Aspas. Sentença de mérito proferida em casos que não sejam os excepcionais e expressamente mencionados em lei, sem a citação do réu ou com sua citação defeituosa, tendo havido revelia, é juridicamente inexistente, não é uma sentença e não tem aptidão para transitar em julgado, o que dirá fazer coisa julgada. Especificamente em relação ao réu, é considerado o pressuposto de validade do processo, não produzindo, portanto, nenhum efeito em relação a ele. E aí vem uma outra citação direta da obra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber, mais uma vez em coautoria, aspas, a rigidez do ato citatório, leia-se, sua realização em estrita atenção aos ditames legais, mostra-se fundamental para a constituição e o desenvolvimento válidos do processo, na medida em que a citação é pressuposto de existência e a citação válida é pressuposto de validade da relação processual. Destinando-se a citação a dar ciência ao réu da propositura da demanda em seu desfavor, ter-se-á por suprido o vício com seu comparecimento espontâneo aos autos. É a partir deste momento que será deflagrado seu prazo para o exercício do direito de defesa. A lei admite, no entanto, que o réu se limite a alegar exclusivamente a ausência ou a invalidade da citação. Neste caso, sendo rejeitada a alegação, ter-se-á o réu por revel, pois terá ocorrido preclusão quanto ao direito de apresentar defesa. E aí eu trago para os senhores algumas referências jurisprudenciais. Vou ler a primeira, aspas. A juntada de subestabelecimento para a efetivação de defesa é ato que demonstra ciência inequívoca da ação, nos termos do artigo 214, parágrafo 1º do CPC 73, que equivale atualmente ao artigo 239, parágrafo 1º. Decreto de revelia mantido pela intempestividade da contestação, eis que é apresentada após 3 meses de retenção dos autos pelo procurador da recorrente. E aí eu trago para os senhores outras referências jurisprudenciais que eu vou deixar de efetuar a leitura. A próxima está na tela aqui para os senhores, ó. A parte interessada, a pasta que dê pause no vídeo para que leia. Eu vou furtar de fazer a leitura para não deixar esse vídeo muito extenso. Mas o julgado que eu trago é o que está aqui embaixo, olha lá, o recurso especial 698073 da primeira turma do STJ. Tem aqui também uma próxima referência que é trazida para os senhores de mais um julgado, tá ele aqui, ó, RESP 625459, julgado pela terceira turma do STJ. Prossigamos. Dessa forma, o ato citatório representa um relevante momento no desenvolvimento do processo, desde que tenha sido válido, produzindo efeitos de diversa ordem, seja dentro do próprio processo ou externo a ele. Os efeitos do ato citatório válido são de ordem processual, por exemplo, a litispendência, e de ordem substancial, como a constituição do devedor em mora, a interrupção da prescrição e da decadência e de todos os demais prazos extintivos previstos em lei. Os efeitos que se produzem dentro do processo são os seguintes. Primeiro efeito, completa a relação jurídica processual, integrando o réu ao processo. Segundo efeito, constitui o devedor em mora. Terceiro efeito, estabelece o marco temporal de alguns institutos jurídicos, como a fraude à execução, a estabilização da demanda e a incidência dos juros. Quarto efeito, induz litispendência. Entende-se por litispendência a situação jurídica de pendência de julgamento da demanda proposta. Aí uma citação que eu trago para os senhores da obra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber em coautoria, mais uma vez. Aspas.
Litispendência, nesse contexto, é processo existente em curso. Sem citação, como regra, não há processo. A litispendência se prolonga até ser julgado o último recurso no processo. O início da litispendência se dá com a citação válida, e este estado se prolonga até o seu trânsito em julgado. Aspas, verificando-se a litispendência, sua consequência mais importante consiste na impossibilidade de repetição de ações idênticas, evitando-se de start o bis in idem, a saber, a existência de ações judiciais com a mesma finalidade, gerando-se desperdício de esforços processuais e possíveis decisões antagônicas. Mais uma vez, esse trecho foi retirado da obra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber em coautoria. Não se deve confundir litispendência com a propositura da ação, pois aquela, a litispendência, depende da citação válida, ao passo que esta, a propositura da ação, se opera com o registro, né, ou a petição, ou a distribuição da petição inicial, com o Código de 2015, na verdade, com o protocolo da petição inicial. O protocolo da petição inicial. E aí uma próxima referência bibliográfica, uma citação direta que fizemos. Não se confunde propositura da ação com ação pendente. A litispendência só se instaura com a citação válida, artigo 240 do CPC. Esta diferença tem sentido prático para, por exemplo, caracterizar a existência ou não de fraude à execução, inciso 1º do artigo 774 do CPC, quando a alienação ou oneração do bem ocorre depois da propositura da ação, mas antes da citação. A fraude só se caracteriza com a litispendência, isto é, depois da citação válida do réu, ou do réu no processo de conhecimento, ou do devedor na execução. Essa foi uma referência retirada da obra do professor Nelson Neri. A próxima que nós efetuaremos a leitura agora, da obra dos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. Aspas para eles. Conquanto o artigo 301, parágrafo 3º, primeira frase do CPC de 73, mencione que há litispendência quando se repete a ação que está em curso, litispendência no sentido em que a expressão é usada no artigo 219, também do CPC de 73, significa lide pendente. Quando há processo em curso, há litispendência, porque a lide pré-existe ao processo. Foi trazido pelo autor no exercício do direito de ação. Só se considera haver processo em curso após a citação. Daí resultar que é a citação e não a propositura da ação que faz com que haja lide pendente. Neste sentido, registre-se o enunciado de número 380 da súmula de jurisprudência dominante do STJ, que afirma que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Retira-se desse enunciado sumular que o que constitui o devedor em mora é a citação válida e não a propositura da ação. No regime do CPC de 73, afirmava-se que a citação válida tornava prevento o juízo, mas com o Código de Processo Civil de 2015, a prevenção não decorrerá mais da citação válida, mas do registro ou da distribuição da demanda. Por prevenção, deve ser entendida a fixação da competência para apenas um dos vários juízes em tese competentes, nas situações em que seja aconselhável a reunião de demandas distintas, como se passa nos casos em que há continência e conexão. Mais uma citação direta da lavra da professora Teresa Arruda Alvim Vamber, em coautoria com outros autores. Aspas. Correta exclusão, dentre os efeitos da citação válida, da prevenção, como constava do caput do artigo 219 do CPC de 73. A prevenção, no regime do Código de Processo Civil de 2015, artigo 59, decorrerá do registro, em comarcas de vara única, ou da distribuição, em comarcas ou localidades com mais de uma vara, ou mais de um órgão jurisdicional com a mesma competência da petição inicial. Dentre os efeitos da citação válida que se produzem fora do processo, incluem-se, primeiro efeito, a interrupção da prescrição e da decadência, e o segundo efeito,
a alteração da situação jurídica do bem objeto do processo, que passará a ser tido como litigioso, a litigiosidade do bem. Então essas foram as considerações gerais a respeito da citação. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. O próximo tópico que nós veremos está na tela aí para os senhores, as espécies de citação. Mas isso nós veremos no próximo vídeo. Por hora é só, portanto. Fiquem todos com Deus e até a próxima.